Quer dizer, é um culto direcionado. O que é um culto direcionado? É quando a gente tem um propósito. Cada terça-feira, uma terça sim, outra não, a gente está tendo cultos específicos. Culto de oração, culto de um ensino da palavra. E hoje é um culto específico também. Nós temos o culto de quinta, 7h20, temos o culto de domingo, 7 horas. Uma terça sim ou não temos esse culto específico, uma terça nós temos culto nos lares. E o culto específico hoje é tratando para família. Amém? E nós vamos orar pelas famílias. Um dos propósitos do diabo é destruir a família. Você sabia disso? Outra coisa que eu queria dizer é que coloque a palavra dentro do seu coração com toda a força que você tem para praticá-la. Tá certo? Se você quer ser abençoado, você precisa se empenhar para colocar em prática a palavra. Ou então você vai ser igual aquele rapaz que me disse assim: eu li a Bíblia 20 vezes, querendo se exaltar. Eu poderia ter dito para ele, mas eu não disse. Eu achei melhor ficar calado. De que adianta ler a Bíblia 20 vezes e não praticar? De que adianta ler a Bíblia 20 vezes e estar com a família destruída? Entrando numa separação. Que essa é a condição dele. De que adianta ler a Bíblia 20 vezes e estar afastado dos caminhos do Senhor? Não adianta de nada. Agora eu preciso ler a Bíblia. Prestar atenção, não é hora de conversar não. Eu preciso ler a Bíblia e colocar em prática. Quem quer ser abençoado? Amém. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se quiser colocar aí, viu, na RA, pode colocar. Agora tem que ser rápido. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Se atentamente ouvir a voz do Senhor. Como é que eu escuto a voz do Senhor? Ouvindo a palavra dele. Se atentamente ouvir a voz do Senhor. Não é só ouvir. É ouvir e praticar. Entendeu? É ouvir e se submeter à palavra. Lembra que no culto de domingo eu fiz um desafio? Eu disse, você crê mesmo na palavra? Você quer obedecer mesmo à palavra? Quando eu comecei a ensinar, você viu o que a palavra de Deus dizia. E obedecer à palavra, às vezes, você precisa renunciar a algumas coisas. Amém? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, 28, versículo 1. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Ou a orientação de Deus. Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não botou não o versículo? Foi? Travou? Foi? Amém? O que é que Deus fará se eu ouvir? Deus vai, diga comigo, Deus vai me exaltar sobre todas as nações da terra. Ou seja, eu vou ser abençoado. Eu queria que o pessoal viesse para um lado que desse para ver aqui, ó. Vocês estão muito escondidinhos ali. Ajeitar alguém aí, alguns irmãos aí, organize aí. Tem cadeira aqui, ó. Vocês podem vir para cá. Pode colocar a cadeira lá atrás. Viu? Lá atrás. Organize ali de uma forma que dê para ver os versículos que serão colocados na tela. Amém? Deus é bom. Eu queria que todo mundo fosse para ali. Por favor, todo mundo se levante. Todo mundo fosse para ali, para trás. Então preciso ouvir e praticar para que eu seja abençoado. Enfim, nós marcamos um culto para hoje com um objetivo. Trazer instruções para
casados e trazer instrução para solteiro. Amém? Então a instrução é para casado e para solteiro. Não tem como eu dar todas as instruções hoje para solteiro e em seguida dar para casado. Eu tenho que optar por um ou por outro. Então, nós vamos ter esse culto hoje específico e eu vou remarcar o outro. Vai ser dado a palavra em 2 cultos. Começa-se hoje e vamos concluir na próxima quinzena da próxima terça-feira. Porque terça-feira que vem temos o verbo no lar, mas na próxima quinzena nós vamos concluir. Então, eu vou começar com a palavra para os solteiros. Oxente, pastor, mas eu sou casado e vou ouvir uma palavra que é para o solteiro. Você é casado, mas você tem filho? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Se você tem filho, você tem uma responsabilidade de aprender uma palavra para ensinar para os teus filhos. Você concorda comigo? Para que o teu filho não saia da direção do Senhor. Amém? Então é importante eu entender uma palavra que seja para os solteiros. É por isso que quando eu marquei essa reunião, a princípio eu queria ter um momento só com os casais. E de repente veio no meu coração, não, abra para todo mundo, que é para toda igreja participar. Existem cultos específicos de casais, é uma coisa, mas esse culto não é de casal. Esse é um culto para família. Amém, igreja? Amém. E eu quero começar dando instrução para os solteiros, mas também vai pincelar algumas coisas para toda a família no geral. Sendo pai, sendo mãe e sendo filhos. Agora eu tenho que me submeter, como diz lá em Deuteronômio 28, versículo 1, atentamente, com cuidado, para guardar as suas palavras, que o Senhor está ordenando, para que Ele possa nos exaltar sobre a terra. O que é exaltar sobre a terra? Para que o Senhor possa ser o Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra de todo mal. Amém, igreja? Então vamos começar abrindo aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 ao 34. Paulo falando e dando uma instrução para os solteiros. E ele dizia assim, ó. Pode colocar aí. Não sei se vai estar a mesma versão, mas acredito que sim. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E assim está dividido. Amém? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim, no corpo como no espírito, a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Presta atenção, você que é solteiro. Você percebe que você tem uma liberdade, quem é solteiro? E a partir do momento que você casa, você não tem essa mesma liberdade de como solteiro. Amém? Por isso que Paulo disse assim, você realmente que deseja, o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupação. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, no momento que você casa, você vai ter responsabilidades. Amém? Então deixa eu te dar um conselho, você que é solteiro, não tenha pressa de casar. Porque quando você casar, você vai carregar as responsabilidades. Amém? Eu ensino aqui nessa igreja e sempre ensinei que quando eu me casei, eu esqueci que quando eu fosse morar numa casa, eu tinha que fazer feira.
E quando eu entrei dentro de casa, o primeiro mês, o armário estava vazio. Eu não chegava na casa de pai e mãe e o armário nunca estava vazio, sempre tinha comida. Quando eu precisava de roupa, mãe dizia, vai lá em fulano e compra. Mas a ânsia era tão grande para casar que não deu tempo de pensar nessas coisas. Porque quando a gente, às vezes, só quer casar pela emoção, né? Mas quando a gente entra dentro da casa, a gente começa a perceber que existem obrigações. Amém? E aquele dinheiro que eu juntava para comprar o meu carro, não estava mais dando para eu comprar. Porque agora eu tinha que fazer feira para botar dentro de casa. Sem contar que a roupa que mãe me dava, eu agora tinha que comprar. E não era só mais a minha, a de Daniel também. Para completar, ninguém me disse para eu ter calma e paciência. E eu fiz logo um filho no primeiro mês. Fiquei achando feliz, fiquei achando bom, contente. Segundo foi. Quando Isaac nasceu, eu tive um susto, eu cabinha feio. Depois ele ficou bonito, viu? Aí não me disseram que eu precisava comprar leite também. E fralda. E o sonho daquele carro ficou cada vez mais distante. Entendeu? Você que é solteiro. Por que é bom a gente saber disso? Porque às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Entendeu? A gente se prepara para tantas coisas na vida, mas se esquece de se preparar para casar. Ou você pensa que é só dizer assim, eu vou casar e ponto final. Você tem que se preparar. Você tem que ter um bom emprego, você tem que trabalhar. Você tem que entender que você vai deixar pai e mãe, como diz a Bíblia, deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. Amém? É a sua nova vida em Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus? Por isso que Paulo disse, no versículo 32, que queria que vocês ficassem livres de preocupações. Porque isso eram as preocupações que ele estava dizendo. Não é que casar é ruim. Casar é bom. E é de Deus. É um plano e um projeto de Deus. Mas não pode ser feito de qualquer jeito. Ninguém me ensinou, irmão, sobre isso. E eu sofri. Daniel também sofreu. Porque ninguém nos ensinou. Eu não tinha ninguém. Por isso que veio no meu coração. Quando eu vi uma situação quando eu comecei a ver uma situação, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu preciso ensinar a igreja. Porque cada parte, cada área da igreja precisa ser fortalecida. Eu ensinei sobre generosidade domingo. E hoje eu estou ensinando sobre família. Porque o que mantém firme, o que me mantém forte é a palavra. E sem a palavra eu não sou nada. Eu estava até conversando com o Tiago a respeito de uma pessoa que está passando por um problema. Pela segunda vez por esse mesmo problema. A primeira vez que ele passou, ele fez um compromisso com Deus. Ele disse que se escapasse, ele serviria a Deus. E ele passou a servir a Deus por um tempo.
Deus deu o livramento, ele saiu da obra da igreja. Está vendo que esse lugar é proteção para a minha vida e para a sua? E o mesmo problema voltou. E quase que morre, segundo as informações que a gente tem por cima. Aí eu disse, Deus está dando mais uma oportunidade. Diga assim para seu irmão, toda vez que você vier nesse ambiente, agradeça a Deus, porque esse ambiente protege sua vida. Amém? E não é só aqui não, irmãos. Eu estava fazendo uma visita ontem no sítio, e uma senhora da Assembleia de Deus, de 50 e poucos anos, contou um testemunho. Que ela não queria de jeito nenhum saber do Evangelho, não queria de jeito nenhum saber da palavra de Deus. Eu fui mal profeta Neto, irmã Cida. E a mãe dela sempre orando por ela. A mãe dela é da Assembleia de Deus, buscando, pagando um preço. Chamava ela, não mãe, não fala nisso não sei o quê. E se revoltava. Mas chegou um ponto na vida dela, não tem aquele ditado, se não vem pela dor, vem, ou se não vem pelo amor, vem pela dor, é um ditado, né? Mas às vezes situações fazem com que a pessoa busque a Deus. Estou fugindo um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar. E ela disse algo interessante, porque ela disse assim, chegou um ponto na minha vida que era tanta doença nela, problema, que ela pensava que ela ia morrer, vinha todo tipo de pensamento para ela fazer besteira, de pegar o carro e danar o carro em cima das pedras, sei lá, e se matar e se acabar. Que ela chegou a um ponto que ela disse, eu preciso de Jesus. Para quem não queria saber da igreja do Senhor, eu preciso de Jesus. E ela ligou para a mãe dela e disse, mãe, a senhora vai para a igreja hoje? Vou, minha filha. Pois eu vou com a senhora. A mãe dela pensou até que ela ia para a igreja, para outra igreja. Eu acredito que era a igreja católica. Mas ela estava dizendo que ia para a igreja que ela ia à Assembleia. Enfim, resumindo a história. Ela disse que foi com uma vontade tão grande que não via a hora o pastor dizer, quem quer aceitar Jesus? E na hora que o pastor disse, quem quer aceitar Jesus, ela correu para frente, entregou sua vida e aceitou Jesus. Ela contou o problema dela. Ela disse o que estava passando. O pastor da Assembleia de Deus, lá de baixo, lá do canal, juntou todo mundo, ungiu ela com óleo e fez uma oração em conjunto com a igreja. E ali Deus curou a vida dela e transformou a vida dela. Aí eu fiquei pensando, não é só nessa igreja que Deus faz milagre. Deus me deu o dom de cura, amém. Talvez não tenha dado o dom de cura em outra igreja a outro pastor, não. Mas quando ele se une, toda a igreja orando, Deus opera um milagre. Onde é que estaria aquela mulher se ela não tivesse se rendido a Jesus? Amém? Interessante que ela disse, eu fui com uma sede tão grande que eu não vi a hora do pastor dizer, quem quer aceitar Jesus? Não deu nem tempo para ela abrir a boca direita e ela estava lá correndo para frente. E o marido olhou e disse, eu vou também, foi. E entregou a sua vida a Jesus. É forte, irmão. E eu fiquei pensando nisso, como uma igreja local protege a vida do ser humano. Como é importante. Você não imagina como é importante você estar nesse lugar. Existe algo no mundo espiritual guardando e protegendo sua vida. Amém, igreja? Amém. Então, você entendeu aí que existe uma responsabilidade, você que é solteiro, que não é só você dizer, eu vou casar. Ore ao Senhor, mas se prepare. Amém? Se prepare para que você não faça como eu fiz e depois você venha sofrer. Amém? Estou falando primeiro para os solteiros. Glória a Deus. Agora, abra aí junto comigo Romanos 12, versículo do 1 ao 2. Você que é solteiro e que é casado também, presta atenção. Mantenha uma vida santa com Deus. Amém? Agora eu não estou falando só para solteiro não, solteiro e casado. Porque tem gente que é casado, mas se comporta como um solteiro. Quando a Bíblia diz, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e se tornará uma só carne, é uma só carne. Você sabia disso? Então não é mais só você, é você e a sua esposa. Então não se comporte mais como um solteiro não, nem como uma solteira não. Você casado abraçando as menininhas. Quando eu era solteiro, eu me encontrava muito com as meninas. E tinha aquele negócio de dar um cheiro aqui do lado e um cheiro do outro, e um abracinho. Era assim ou não era? Quando eu me casei, eu me tornei um com minha esposa. E no namoro mesmo, foi? E ali eu cortei. Você está entendendo? Porque agora eu me tornei um com ela. Não tem mais esse negócio de você dizer, eu vou sair sozinho. Às vezes acontece de ter uma necessidade de você sair só mesmo. Mas o que eu quero te dizer, agora, tudo que você for fazer, você tem que incluir a sua esposa. Amém? Você tem que incluir. Não existe. Cadê os casados aqui? Casados. Não existe segredo entre marido e mulher. Entre mulher e marido. Pastor, eu vou te contar um segredo. Por favor, não diga a ninguém. Todo mundo sabe que eu vou dizer. Só tem uma pessoa que eu digo, é Daniele. Porque eu não guardo segredo com ela. Por que guardar segredo com a sua esposa? Hã? Por que o marido ter uma senha que a esposa não sabe? Para quê? Por que o marido impedir da esposa ver o seu celular? Ou vice-versa? Não é uma só carne. Tem alguma coisa escondida? Tem alguma coisa oculta? Está todo mundo calado, né? Porque marido e mulher têm que ter a vida aberta. Ou você pensa que você é sozinho agora? Não, eu quero ser sozinho. Eu não preciso dar satisfação à minha esposa. Então, você está fora da palavra. E quando se está fora da palavra, os rebeldes não herdarão o reino de Deus. Quem está entendendo? Olha para seu irmão e diga, então, irmão, anda bem pertinho da palavra, que é segurança para você. Amém? Não existe segredo. Existe jogo aberto. Amém? Não faça nada, marido, escondido da sua esposa. E a esposa não faça nada escondido do seu marido. Por quê, pastor? Porque você não esconde de Deus. O que você está fazendo em oculto, o Espírito Santo está vendo. Amém? Amém? Ele está observando, ele está vendo o que você está fazendo. Como é que você vai orar a Deus e colocar a sua fé se você, quando está sozinho, fica olhando pornografia? Hã? Ninguém quer responder, né? Isso é um meio de destruição da sua família. Está entendendo? A Bíblia diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Tem um pastor
que estava aqui em Tapete em uma época, que ele andava de óculos escuros. E disseram a ele: você anda de óculos escuros, que é para você olhar para as menininhas. Ele tirou o óculos e quebrou. Não significa que, porque anda de óculos escuros, vai olhar para as meninas não, viu? É. E eu gosto de óculos escuros. Mas não é olhar para as menininhas não. Mas eu estou dizendo para você entender o quanto isso é sério. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pode colocar na tela, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Seu corpo não é para adultério. Amém? Marido, cadê os maridos? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Seu corpo pertence à sua esposa. Esposa, dá glória a Deus. Glória a Deus. Seu corpo pertence ao seu marido. Amém, igreja? Amém. Se pertence ao seu marido, por que andar com short curto? Amém? Se pertence a ele é porque é para ele ver, não é o seu vizinho para ver. Amém? Mesma coisa o marido. Tem marido que usa umas calças que Jocélia diz que é pacote de café a vácuo. Por isso, quando eu vou sair de casa, eu digo: ô Danilo, dá para sair essa roupa? Eu fico logo com cuidado. Ela disse que esses dias eu estava orando, aí eu levantei a mão e disse que deu para ver essa parte aqui. Eita, Jesus. Amém? Agora eu te pergunto, isso é inteligência ou não é? Você que é mulher. É ou não é? Se você fizer, porque é possível você se vestir de uma forma que faça o homem pecar. É ou não é? Se você faz o homem pecar, você peca. Você sabia disso? Você sabia que uma foto colocada na internet, analise as fotos que você posta na internet. Porque tem fotos que são sensuais. Aí eu te pergunto, que tipo de santificação é essa? Se o seu corpo, a Bíblia está dizendo, tanto vale para jovens, como vale para mulheres senhoras, que é mais feia ainda. Que deve apresentar o corpo, pode deixar o versículo, que deve apresentar o corpo em sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo, o corpo. E que foto você está postando? Pergunte ao Espírito Santo. Essa foto, ela é boa? Dá para eu postar? Amém? Analise seu coração para ver se aquilo que você está colocando está dando certo. Ou está trazendo influência para que você receba likezinho, curtidazinho. Ou que a pessoa diga: eita, mulher bonitona, mulher não sei o quê. Ou mulher gostosa. Você é uma serva de Deus. Amém? Isso não é religiosidade, não. Ah, eu não vou naquela igreja, não, porque lá eles disseram, pregaram sobre veste. Não, irmão, aqui nem nós de quem deve andar de saia, nem de short, nem de calça. A gente ensina a você se guardar. Porque seu corpo pertence ao marido e não pertence a outras pessoas. E é um sacrifício vivo. Quando você faz isso, você está perto da palavra. Automaticamente você terá sucesso.
Porque quem anda perto da palavra é abençoado, prospera. Amém, igreja? Amém. Vamos ler o resto do versículo. Rogo-vos, irmão, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Diga comigo, transformar pela renovação da mente. Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler algo aqui que eu tirei da apostila do Remo e eu achei interessante. Renovação da mente. Em que você medita? É uma pergunta. Se você enche a sua mente de sexo, imoralidade, nunca vai vencer. Tem uma palavra aqui que eu não posso dizer, por conta de que tem crianças aqui. Amém? Mas eu vou dizer outra aqui. Nunca vai vencer a fornicação. Mantenha o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável. Afaste-se do que o derruba. Eu vou repetir e quero vir um glória a Deus, viu? Afaste-se do que o derruba. Amém? Está caindo no celular, vendo bobagem? Afaste-se dele. Salve sua vida e sua família. Amém? Você lembra de José do Egito, que ele foi trabalhar na casa de Potifar, e a mulher dele estava dando em cima dele? Provavelmente devia ser uma mulher muito bonita. E ela ficava comendo o juiz de José do Egito. Imagine ele sozinho, dentro da casa da patroa, e a patroa martelando, ó, querendo ficar com ele de todo jeito. Sabe o que foi que José fez? Quem sabe? Correu. Fugiu. Ele não resistiu não, Daniel disse. Ele correu mesmo. É tanto que a mulher meteu a mão nele. Devia ser um cara bonito, viu? E rasgou as vestes dele e ele saiu. E ela ficou com as vestes dele na mão, gritou e foi dizer, inventou uma calúnia, uma mentira, dizendo que ele estava tentando pegar ela à força. E ele foi até condenado e foi preso por causa disso. Mas ele fugiu da aparência do mal. Você está entendendo? Eu vou sentar. Tem alguém ali numa mesa de bar tomando uma cerveja. E diz, vem aqui, rapaz, comer uma carninha aqui, chega. Eu vou sentar ali, vou ficar mais ele ali. E você era uma pessoa que antigamente era alcoólatra. Aí você vai para aquele ambiente, correndo para a tentação, em vez de fugir da tentação. Amém? Eu tenho que fugir daquilo que me derruba. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo. Mas da imoralidade, da prostituição, devemos fugir. Ou seja, a Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, mas da imoralidade, da prostituição, nós não vamos resistir não, viu? Nós vamos fugir mesmo, devemos fugir. Então fuja. Tenha o foco em agradar ao Senhor. Cadê o glória a Deus? Amém? Presta atenção. Homens e mulheres, né? Não, eu vou falar isso aqui mais na frente. Segundo ponto. Você que deseja casar, você pode escolher quais são os critérios bíblicos. Coloca aí, 1 Coríntios 7, versículo 39. Tinha tanta gente, irmão, que é solteiro que deveria estar aqui hoje. Não está. Quais são os critérios bíblicos que um cristão deve observar na escolha de
da pessoa que vai casar? Quais são os critérios? Você sabia que a Bíblia fala sobre esses critérios? Amém? E a gente vai estar analisando esses critérios. 1 Coríntios 7, versículo 39. Vamos ler junto aqui na tela, todo mundo. 7:39. Deixa eu ver se é esse. Vamos lá. Primeiro critério. Leia, todo mundo, já. Primeiro critério. Ela está falando, nesse caso, Paulo está falando de uma mulher que ficou viúva. Tem direito a se casar, amém. Mas esquece essa aí. Você não vai ficar viúva agora não. A parte B, ele diz assim, você deve ficar livre para casar com quem quiser. Solteiro, cadê os solteiros? Dá glória a Deus aí. Oxente. Cadê os solteiros? Não existe esse negócio de alma gêmea não, irmão. A minha alma gêmea, só se for. Você fica livre para casar com quem quiser. É você que escolhe. Então saiba escolher para depois não sofrer. Não vai casar com aquele galegão bonitão dos olhos azuis, ó, se abestalhar. O cão se apresenta com um galego do olho azul, viu? Cuidado. Olha as qualificações antes de tomar uma decisão, para não quebrar a cara. Porque tem gente aqui dentro que acha que quebrou a cara e está penando, viu? É por isso que a Bíblia diz, fique livre para casar com quem quiser, mas o que, igreja? Somente no Senhor. E o que é no Senhor? É com servo de Deus. Eu vou casar com ele, começa a namorar pela internet. Acaba de, eu sou crente. Sou crente. Esse é. Aí começa conversando. Aí diz, eu posso ir para a tua casa aí te visitar? Aí a pessoa diz, pode. Que tipo de crente é esse do cão do inferno? Que quer entrar dentro da casa da namorada já para fazer coisa errada? E a mulher se abestalha, vem. Depois cai e estraga tudo. Porque a Bíblia diz que não pode ter relação antes de casar. Tem que se guardar, meu irmão. Tem que se guardar, minha irmã. Amém? Case no Senhor. No Senhor. Procure uma pessoa que sirva a Deus. Que ame o Senhor mais do que você. Procure uma pessoa que diga assim, eu gosto de ler Bíblia, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de estar envolvido com as coisas do Senhor, eu gosto é disso. Aí você já diga, parece que isso aqui vai dar certo. Agora uma pessoa que vem no culto, no domingo, uma vez pedida, ou quando tem um culto de festa, perde reunião por qualquer motivo. Analise, meu irmão. Será que essa pessoa ama ao Senhor? Porque se ela não amar mais a Deus do que a você, case com ela e sofra muito. Isso não é profecia não, isso é uma lógica. Não é eu estou profetizando não, estou dando uma lógica. Agora procura uma pessoa que ame a Deus mais do que a você. Porque quem ama a Deus, respeita o seu parceiro. Sabe por que eu não tenho ciúme de Daniel?
Porque eu sei que ela ama a Deus. Entendeu? Agora, quando eu vivia no mundo, bebendo, fazendo safadeza, eu morria de ciúme de Daniela. Nós ia para a festa e, de repente, eu ficava duro assim, ó. Daniela, o que foi, Roberto? O que foi? Nada não. Porque o homem diz assim, não é nada não. Passa a festa todo encabulado, não abre a boca e não diz nada. Kika rindo ali, eu acho que o antes fez muito isso. Agora isso, porque na festa tinha muito homem, né? E homem lá, com os cabelos espetados, tudo arrumado. E ela não podia olhar do lado, quando ela olhava do lado, eu achava que ela já estava olhando para aqueles homens. E ali eu me fechava e a festa acabou-se. Claro, eu não temia a Deus, eu era safado. E quem é safado desconfia, que acha que o outro faz as mesmas coisas. Fazer igual um irmão e amigo, que disse que toda vez que ia para a festa, se arrumava, ia ele e a esposa, né? Tudo mil maravilha, a festa de São Pedro, tal, mil maravilha, que agarrava lá, dançava, tal. No meio da festa acontecia uma coisa, e lá vinha embora, os dois encabulados. O homem lá na frente, e a mulher com as sandálias na mão lá atrás, chorando. A mulher não tem esse negócio de tirar as sandálias, né? O salto tá alto. Toda vez. Aí tem coisa melhor, irmão, do que essa? Você casado com a serva de Deus, o servo de Deus, congregando, vindo à igreja, participando, servindo em um departamento, se envolvendo com a obra do Senhor, criando seus filhos, ensinando a palavra, sendo pastoreado, sendo acompanhado. Tem coisa mais segura para a sua vida? Me diga se tem. Não tem, irmão. Porque o mundo virou de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo. E só a igreja para manter a gente dessa forma. Só a igreja de Cristo para nos guardar aqui, ó. Eu vejo isso aqui como a mão de Deus assim, ó. Fazendo assim, ó, com a igreja, com a gente, ó. Nos protegendo. Nós temos as nossas falhas? Temos. Mas a mão de Deus está assim, ó. Guardando. Passamos por dificuldade? Passamos. Mas a mão de Deus está assim, ó. Enfrentamos lutas? Enfrentamos. Mas a mão de Deus está assim, ó. Sai daqui e vai para o mundo para você ver. Que sensação terrível você vai ter. De desproteção. Falta de segurança. Sabendo que a qualquer momento uma coisa pode acontecer e você morrer e ir para o inferno. É ou não é, igreja? Sai e você vai ver. Glória a Deus. Então eu vou concluir aqui essa parte. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, mas fugir. Repita comigo para nós aprender. Mas fugir da imoralidade, da prostituição. Devemos fugir, correr. Porque fazendo isso eu agrado ao Senhor. José foi preso injustamente, mas Deus se agradou tanto de José que fez com que ele fosse o segundo no reino do faraó, como governador, como ministro da nação. Por quê, pastor? Deuteronômio 28, versículo 1. Bota aí. Só por causa disso. Eu quero que você leia em voz alta, viu? Deuteronômio 28, versículo 1. Coloca aí. Todo mundo lê em voz alta? Já.
Amém? Se ouvir atentamente a voz do Senhor, o teu Deus. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Eu poder dizer, eu tenho um Deus. Porque é fácil todo mundo dizer, tem Deus. Todo mundo lá fora vai dizer, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Mas dizer da boca para fora não vale nada. Agora, quando você diz do coração, eu tenho um Deus. E por que o pastor está dizendo isso? Porque quando você diz, eu tenho um Deus, você está dizendo assim, eu tenho um ser superior. Tão grande, e eu tão pequenininho, mas é tão grande e é o meu Deus que eu escolhi, que Ele olha lá de cima e observa a minha vida e me guarda, me protege e cuida de mim. Esse é o meu Deus. Dá um glória a Deus, irmão. Diga, esse é o meu Deus. Esse é o meu Criador. Esse é o meu Senhor. É Ele que vai na batalha junto com você. É o seu Deus. É o seu Deus. É o seu Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. É o seu Deus. Olha para seu irmão e diga, você não precisa ter medo. Porque você tem um Deus. Seu Pai Criador. Amém? Por quê? Porque você está ouvindo a voz do Senhor, seu Deus. Ouvindo esses ensinos, essas palavras. Inclinando o seu coração para ouvir e obedecer. Sendo fervoroso. O que é fervoroso? Participativo de tudo. Não deixando o cansaço vencer. Não deixando o desânimo vencer. Você diga, eu estou lá, eu vou buscar. Porque esse é o meu Deus. Eu escolhi, é o meu Deus. E quando eu orar, Ele escuta a minha oração. E Ele me dá a resposta. Amém? Eu não estou só. Você pode dizer isso? Eu não estou só. Glória a Deus. Vamos lá, você pode escolher. Né? Eu tinha parado nessa, não era? Eu tinha lido errado ali. Ó. Quais são os critérios? Foi esse? Foi esse, igreja? Primeiro no Senhor, né? Segundo critério, quem quer saber? Nós vamos ainda uns 20 minutos aqui, viu? 2 Coríntios 6, 14, 16. Quem está aprendendo? Segundo critério, que não serve só para casamento, serve para outras coisas também. Segundo critério está na Bíblia, a resposta está na Bíblia. Segundo critério de quê, pastor? Me explica, por favor. Eu estou falando de procedimento do solteiro. Ter uma vida santa. Segundo ponto, saber escolher. E os critérios, que é ser uma pessoa temente ao Senhor. E o segundo critério para escolher uma pessoa para ser o seu parceiro, você jovem que quer casar. Segundo critério, vamos lá. Coloque aí. Eu quero que você leia comigo. Que ligação há entre o santuário de Deus e o ídolo? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e Ele será o meu povo. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meu deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Isso é o 2 Coríntios, irmão. Começou de que versículo? Perdão, é o 14. Por isso que eu estou achando estranho. Comecei do versículo errado. 14. Todo mundo. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Lembra que eu estava falando dos critérios?
para escolher uma pessoa para casar, primeiro tem que ser, quem escolhe é você, lembrar disso. Segundo, não, primeiro, né? Você escolhe. Segundo, que seja temente ao Senhor. E terceiro, que não seja um julgo desigual. Coloca aquela foto lá, por favor, irmão. Julgo desigual. Olha aqui, ó. Um negócio desse vai dar certo? Sabe por que muitas pessoas, pode deixar a foto, tem quebrado a cara? Por causa disso aí, ó. Tem escolhido pessoas para casar que são julgo desigual. Não pensa como você pensa. Não acredita como você acredita. Não quer servir a Deus. Você é luz e ele é treva. Você quer a igreja, ele quer forró. Aí a pessoa, tem gente que se ilude, né? Diz, não, mas eu vou orar. Não vá só pela beleza, irmão. Porque tem gente casada com a beleza hoje, desejando se separar. Então não adianta casar pela beleza para depois se separar. Agora pode ter a beleza, sim. Desde que esteja dentro dessas qualificações. Temente ao Senhor. Amém? E que queira como você queira servir a Deus. Outra coisa, beleza é relativo. Porque tem pessoas que, para mim, são tão feias que de doer, mas conseguem casar. E a pessoa diz, ainda chama de amor e é a coisa mais bonita do mundo. Glória a Deus. Teve solução até para Lenivaldo. Para você ver. Brincadeira, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas, não dá falha não, ok? É a mão de vocês. Sai daí, Isaac. Não encosta aí não. Se encostar, balança. Aí fica dando contato. Amém? Mas não seja julgo desigual. Agora você sabia que julgo desigual pode ser numa sociedade? Você vai montar uma sociedade com uma pessoa, você é crente e ela não é crente. Meu irmão, você vai ter dor de cabeça. Faça isso não. Você crê em Deus, ela é ateu. Aí você quer fazer uma sociedade, vai ter dor de cabeça. Não encostando não? Repreendido. Coloquei aqui ó, alguns pontos aqui ó, que diz nesse versículo. Luz versus treva, Cristo versus maligno, crente versus incrédulo. São crente, eu acho que é quando balança, é esse adaptador ali. Crente com incrédulo, santuário de Deus e ídolo. Amém? Deixa eu colocar isso aqui em cima. Glória a Deus. Então isso aqui é o quê? Julgo desigual. Aí quando o julgo está desigual, você sabia que quando, nós estamos chegando no final, muita coisa, mas você sabia quando o julgo está desigual, um sofre mais do que o outro? Né, profeta? Um trabalha mais do que o outro. Aí é exemplo de irmã Nona, né? Ela vem, mas ainda o marido não vem. Queira ou não queira, ela sofre com isso. Por quê? Por exemplo, quando vai ter uma festa, e ele quer ir para a festa e quer levar ela. Isso é um julgo? Quando ela casou, ela não tinha esse entendimento, viu, irmão?
Mas aí eu te pergunto, não é melhor evitar? Graças a Deus. Ó, olhando para Lila ali, eu me lembrei da vida de Lila. Não, é um testemunho duro, mas Lila se envolveu em um jogo desigual. E eu me lembro que eu tive uma visão com ela, uma visão, e fui passar a visão para ela. Irmão, eu tinha visto na visão que eu ia dar uma palavra para ela e falar sobre isso para ela. Na visão que eu tive, Lila virava as costas. Eu estava falando com ela, ela virava as costas para mim e saía. E ali eu ficava chorando. Irmão, do jeito que eu tive a visão, aconteceu. Você acredita? Foi lá na casa do profeta Neto, acho que era uma semente, eu não me lembro o que era. E eu fui dar uma instrução para a Lila. E eu não sei nem se ela se lembra, eu não sei nem se ela fez com maldade também. Não sei, eu sei que aconteceu do mesmo jeito. Ela virou as costas e saiu. Do mesmo jeito da visão. Tu lembra disso? Sei se lembra. Lila hoje não quer sair mais do meu pé. Mas sabe por quê, irmão? Dentro do julgo desigual do casamento dela, o filho do diabo que precisa se converter quase tira a vida dela. Com facadas. Foi quantas facadas? 7 facadas. Aí Deus me mostrou ou não mostrou? Agora não precisava nem Deus me mostrar, porque se Lila tivesse participado de um culto desse, em obediência à palavra, ela evitaria a importância de um culto desse, né? Mas como foi um caso de urgência, ela não tinha entendimento, Deus me deu a visão e eu passei para ela. Infelizmente ela não acatou. Quase morre. E por que Lila não morreu? Porque a mãe dela, como é o nome? Dona Genésia, tinha muita fé nas minhas orações. E Dona Genésia tinha recebido um lencinho ungido que eu tinha dado a ela. No dia do acidente que o cara tentou matar a Lila, com as 7 facadas, ela pegou o lencinho, se agarrou com aquele lencinho, não sei se colocou em cima dela. E foi até o hospital em Afogado, não sei se ela chegou aí, não lembro bem como foi. Mas eu me lembro desse relato, desse testemunho, e por causa disso, Deus guardou a vida de Lila. E está ela aí, para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, cuidado. Outro ponto aqui, ainda tem um tempinho. Ore a Deus e não haja precipitadamente. Amém? Não haja para casar precipitadamente. Tenha paciência. Essas instruções é para solteiro. Eu sei que tem muito casado aqui, mas você é pai e você é mãe. E você pode ensinar isso para os seus filhos. Amém? Provérbio 19, 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Amém? Não seja precipitado. Analise, ore. Você pode orar em línguas para saber quem é a pessoa que você vai casar. Amém? Quando eu decidi casar com Daniele, uma das coisas que eu dizia assim: se tiver coragem de botar uma bacia na cabeça com bolacha doce e rapadura para vender, essa é a pessoa de eu casar. Era só uma forma de dizer. O que eu queria dizer era que tinha que ser uma pessoa que estivesse junto comigo para tudo. Amém? E quisesse servir a Deus junto comigo. Vamos entrar aqui para a parte final. Namoro cristão. Tem alguém namorando aqui? Levanta a mão, estão namorando. Quem não está namorando e quer namorar? Lucas.
Namoro cristão. O que é namoro cristão? Muito diálogo e pouca ação. Muito diálogo e pouca ação. Abra aí 1 Coríntios 3,16. Namoro é um acordo entre duas pessoas que estão se gostando para mais um relacionamento, mais de perto, com o propósito de se conhecer melhor, visando se casarem. Amém? Vamos ler aí 1 Coríntios 3,16. Eu quero que você leia, viu? Pode colocar. Próximo culto, eu vou focar nos casados, viu? Provavelmente os solteiros não vão vir não no próximo. Que o cacete vai descer, viu? Pode se preparar que vai descer. Aqui tá suave, aqui tá leve. Que tem os solteiros, tem que ter cuidado. Mas para os casados o couro vai comer mesmo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Digo, meu corpo é santuário de Deus. Então presta atenção você que está namorando ou deseja namorar. Presta atenção. Evite ficar sozinho e dar ocasião à carne. Amém? Saiam juntos com outras pessoas. Evite estar em ambientes sozinho. Vamos assistir um filme lá em casa? Mãe não está em casa não, nem pai. Meu irmão, eu estou ensinando você a fugir da aparência do mal. Você está... Homem é troço safado, irmão. Não brinque não. Fica atento. Amém? Evite ficar sozinho e dar ocasião à carne. Saia junto com amigos. Isso é o namoro. Carinho, sim. Gestos e palavras que transmitem amizade, afeto e amor. Isso pode. Carícias, não. Atitudes com a intenção de transmitir desejo sexual, fuja da aparência do mal. Beijos prolongados, provoca excitação no casal. Apertões e movimentos eróticos. Cuidado, os opostos se atraem. Em uma guerra, cada terreno conquistado não se perde. Outro ponto, normalmente os homens são estimulados por aquilo que vem. Está vendo a questão de roupas? Homens são estimulados por aquilo que vê, enquanto as mulheres são estimuladas pelo que ouve. Por isso é muito importante ter cuidado em como se vestem, enquanto se vestem e sobre o que conversam. Amém? Você aprendeu? Vamos ficar.